Capítulo 12. Polis. Faltava apenas um túnel. Só um túnel e ele poderia alcançar o objetivo que o caçador lhe atribuíra e para o qual Artyom se dirigia com teimosia e determinação. Para chegar lá, restavam apenas 2 ou 3 quilômetros ao longo de um trecho que parecia seco e tranquilo. Em sua mente havia um silêncio que parecia ecoar, um silêncio quase idêntico ao do túnel, mas ele já não precisava mais se fazer perguntas. Estaria em seu destino dentro de cerca de 40 minutos. 40 minutos e sua viagem terminaria. Nem sequer percebia que estava andando no meio de uma escuridão absoluta. Suas pernas continuavam a avançar firmemente, marcando a distância entre os trilhos. Era como se tivesse esquecido de todos os perigos que o ameaçavam e, também, de que estava desarmado, sem documentos de identificação, lanterna ou qualquer objeto com o qual pudesse se defender, usando um manto de aparência estranha, caminhando por um túnel desconhecido, ignorando as ameaças que podiam atingir os viajantes que passavam por ali. Ele estava dominado pela convicção de que nada era arriscado enquanto seguisse seu caminho. Para onde teria ido o medo, aparentemente inevitável, dos túneis? O que teria acontecido com sua exaustão e sua falta de fé? O eco, no entanto, acabou com tudo. Como o túnel estava tão vazio, o som de seus passos reverberava à sua frente e atrás de si. Refletia-se nas paredes, transformando-se em uma sequência de trovões que diminuíam gradualmente até virarem um sussurro e logo retornavam como um eco, pouco depois. E, por isso, chegou a parecer-lhe que não estava sozinho. Mas logo essa impressão tornou-se tão vívida que Artyom teve vontade de parar e ouvir, tentando descobrir se o eco de seus passos teria vida própria. Por vários minutos, ele lutou contra essa tentação. Seus passos se tornaram mais lentos e menos barulhentos, e Artyom se esforçava para perceber se isso alteraria a intensidade do eco. Finalmente, ele parou completamente. E ficou ali, no meio da escuridão impenetrável, esperando, com medo de respirar fundo, caso o som do ar entrando em seus pulmões interferisse na percepção dos mínimos murmúrios que pareciam vir de longe. Silêncio. Agora que parara de caminhar, a percepção que antes tivera da realidade ao seu redor desapareceu. Enquanto andava, era como se sentisse essa realidade através das solas de suas botas. Ao parar no meio da escuridão do túnel, negro como tinta, Artyom subitamente deixou de saber onde estava. E, quando voltou a andar, pareceu-lhe também que o eco imperceptível de seus passos chegava a seus ouvidos antes de seus pés tocarem o chão de concreto. Seu coração começou a bater mais rápido. Mas ele não precisou de muito tempo para se convencer de que era um absurdo prestar atenção a cada ruído mínimo que se ouvia nos túneis, pois isso não o levaria a nada. Durante algum tempo, tentou ignorar o eco. Depois, quando pareceu que os sons refletidos estavam se aproximando, Artyom tapou os ouvidos com as mãos e continuou a andar. Mas logo isso também deixou de funcionar. Removendo as mãos dos ouvidos, sem parar de andar, voltou a ouvir, para seu horror, o eco de seus próprios passos, cada vez mais alto e agora bem à sua frente, como se o som de sua caminhada estivesse vindo em sua direção. Mas bastava ele parar para que os sons à sua frente também cessassem, após uma fração de segundo. O túnel parecia testá-lo e avaliar sua capacidade de resistir ao medo. Mas Artyom não desistia. Já havia enfrentado coisas demais para ter medo da escuridão e de um eco. E será que era mesmo um eco? Seja lá o que fosse, estava se aproximando. Não havia dúvida quanto a isso. Artyom parou mais uma vez quando ouviu passos fantasmas a uns 20 metros à sua frente. E aquilo já era tão inexplicável e estranho que ele não conseguiu suportar. Limpando o suor frio da testa, com uma voz vacilante, ele perguntou ao vazio: "Tem alguém aí?" O eco reverberou assustadoramente próximo e Artyom nem reconheceu sua própria voz. Os sons se seguiram, ecoando pelos túneis e quebrando as sílabas, e tem, e alguém. Ninguém respondeu. E, de repente, algo inacreditável aconteceu, as sílabas começaram a se aproximar, repetindo a pergunta que ele havia feito, recompondo-se em ordem inversa com um som ainda mais forte, como se alguém, a 30 passos, estivesse repetindo sua pergunta com uma voz apavorada. Artyom não aguentou. Girando em seus calcanhares, ele voltou para trás, inicialmente tentando caminhar sem pressa, mas logo começou a correr, tropeçando e esquecendo-se de que não deveria estimular seus próprios medos. Mas, após um minuto, percebeu que os passos que pareciam ser o eco continuavam a ser ouvidos a cerca de 20 metros. Seu perseguidor invisível não queria deixá-lo. Ofegante, Artyom continuou a correr, sem saber em que direção ia, até esbarrar em uma curva que levava a uma passagem entre os túneis. O eco cessou imediatamente.
Demorou algum tempo até que Artyom reunisse toda a sua força de vontade, se erguesse e desse um passo à frente. Era por ali que devia ir. A cada metro percorrido, o som dos passos no chão de concreto parecia ficar mais próximo, sempre se aproximando. E apenas o som de seu sangue latejando nos ouvidos abafava aquele ruído sinistro. Cada vez que Artyom parava, seu perseguidor também parava na escuridão atrás dele, e agora o jovem tinha certeza de que o som que o seguia já não era apenas o eco de seus passos. Caminharam até o som parecer estar ao alcance do braço de Artyom. E, nesse instante, ele avançou, agitando os punhos cegamente na direção do eco. Sua tentativa de atacar quem o perseguia resultou apenas no som cortante de seus punhos atravessando o vazio. Ninguém tentou defender-se de seus golpes. Artyom esmurrava o ar, inutilmente, gritando, saltando para trás, movendo os braços ao redor na tentativa de agarrar um inimigo que ele não podia ver na escuridão. Mas o espaço estava vazio e não havia mais ninguém. No entanto, assim que voltou a respirar normalmente e deu mais um passo na direção da polis, ouviu novamente o pesado arrastar de pés, agora à sua frente. Arremessou um soco naquela direção, mas novamente não havia ninguém. Artyom sentiu-se enlouquecer. Cerrando os olhos até doerem, esforçou-se para ver o que poderia estar ali, enquanto tentava ouvir a respiração de qualquer outra criatura por perto. Mas não havia ninguém. Depois de ficar imóvel por longos segundos, Artyom chegou à conclusão de que, fosse qual fosse a explicação para esse estranho fenômeno, aquilo não representava perigo. Talvez fosse apenas um fenômeno acústico. Quando chegasse em casa, perguntaria ao seu padrasto, disse para si mesmo. Mas, ao levantar o pé para dar mais um passo em direção ao seu destino, alguém sussurrou suavemente, bem próximo ao seu ouvido. Espere. Não vá mais adiante. Quem é? Quem está aí? Gritou Artyom, respirando pesadamente. Mas não obteve resposta. Um vazio pesado o cercou novamente. Então, limpando o suor da testa com as costas da mão, ele se apressou em direção a Borovitskaya. Os passos espectrais de seu perseguidor voltaram a acompanhá-lo quando Artyom começou a caminhar na direção oposta, até que ele parou de ouvi-los. Somente então ele parou. Artyom não sabia, e não conseguia imaginar, o que teria acontecido. Nunca ouvirá nada parecido em conversas com seus amigos, e seu padrasto também nunca lhe mencionara algo assim, durante as conversas noturnas ao redor da fogueira. Mas, independentemente de quem ou do que fosse, aquela presença lhe dissera para parar e esperar, e depois de ter tempo para refletir sobre o que havia acontecido, ele achou a hipótese de algo assim ser possível bastante convincente. Os 20 minutos seguintes passaram-se sentado nos trilhos, oscilando de um lado para o outro como se estivesse embriagado, combatendo as tremuras e lembrando-se da estranha voz que não era humana e que lhe dissera para esperar. E só continuou a andar quando os tremores começaram a diminuir até pararem e a memória do sussurro que tanto o assustara se dissolveu no som fraco da corrente de ar que atravessava o túnel com intensidade cada vez maior. A partir desse ponto, Artyom limitou-se a andar em frente, tentando não pensar em nada, tropeçando às vezes nos cabos espalhados pelo chão, sem que nada de mais terrível lhe acontecesse. Pareceu-lhe que tinha passado pouco tempo, embora não conseguisse ter uma ideia aproximada, pois os minutos se escoavam todos na escuridão. Foi então que avistou uma luz ao fundo do túnel. Nesse momento, onde se encontrava, Artyom ouviu um grito grosseiro vindo da estação e o som de tiros. Ele saltou para trás, escondendo-se atrás de uma saliência da parede. De longe, ouviu os lamentos prolongados de um ferido, seguidos de palavrões e de mais uma rajada de tiros de metralhadora, amplificados pelo túnel. Espera. Artyom só se atreveu a sair de seu esconderijo uns 15 minutos depois de tudo se acalmar. Levantou as mãos e começou a caminhar em direção à luz. Era uma das entradas para a plataforma. Na estação de Borovitskaya, não havia guardas vigiando as entradas, talvez por confiarem na inviolabilidade do local. Ele viu um acesso feito de blocos de cimento, a cerca de 5 metros de onde terminavam os arcos do túnel. Ali, um corpo estava caído de bruços, em uma poça de sangue. Quando Artyom entrou no campo de visão dos guardas, que usavam uniformes verdes e bonés militares, foi mandado se aproximar e ficar de frente para a parede. Ao ver o corpo caído, ele obedeceu imediatamente. Revistaram-no rapidamente, pediram seu passaporte, torceram-lhe os braços para trás, e finalmente, o conduziram à estação. Luz. A mesma luz. Tinham dito a verdade. E sempre diziam a verdade, pois as lendas não mentem. A luz era tão intensa que Artyom teve que franzir os olhos para não ficar ofuscado. Mesmo assim, a luz penetrava pelas suas pálpebras, cegando-o até doer.
Só quando os guardas da fronteira o vendaram é que seus olhos puderam descansar. Retornar à vida vivida pelas gerações anteriores revelou-se mais doloroso do que Artyom imaginara. A venda só foi retirada quando chegaram ao abrigo dos guardas, que era igual a todos os outros, um pequeno gabinete com paredes de azulejos rachados. No interior, estava escuro. Havia uma vela solitária acesa em uma tigela de alumínio sobre uma mesa de madeira ocre. O comandante dos guardas era um homem corpulento, com barba por fazer, vestindo uma camisa militar verde de mangas arregaçadas. Usava uma gravata presa por uma fita elástica. Apanhando um pouco de cera derretida com o dedo e observando-a esfriar, ele fixou o olhar em Artyom por um momento antes de começar a lhe fazer perguntas. De onde você vem? Onde está seu passaporte? O que houve com seu olho? Artyom decidiu que não fazia sentido tentar enganá-lo e contou a verdade. O passaporte tinha ficado com os fascistas, assim como seu olho. O comandante recebeu a informação com uma benevolência inesperada. Pois é, sabemos como é. A extremidade do túnel dá direto para Chekhovskaya. Construímos uma fortaleza completa lá. No momento, não há conflitos, mas algumas pessoas em quem confiamos nos disseram para manter os ouvidos bem abertos. Como dizem, se vis pacem, para Belum, e disse, piscando para Artyom. O jovem não entendeu a última parte, mas preferiu não fazer perguntas. Sua atenção foi atraída por uma tatuagem no braço do comandante, uma ave deformada pela radiação, com duas cabeças, asas estendidas e garras curvas. Aquilo lhe parecia familiar, mas Artyom não conseguia lembrar do que exatamente. Mais tarde, quando o comandante se virou para um dos soldados, Artyom viu que ele também tinha a mesma imagem, em uma versão menor, tatuada na têmpora esquerda. E por que veio até aqui? Continuou o comandante. Estou procurando uma pessoa e chama-se Melnik. Pode ser um apelido. Tenho uma mensagem importante para ele. A expressão no rosto do comandante mudou imediatamente. O sorriso ocioso e benevolente desapareceu, e seus olhos brilharam, surpresos, refletindo a luz da vela. Você pode me entregar essa mensagem, e disse ele. Artyom balançou a cabeça, como quem pede desculpas, e começou a explicar que não poderia fazer isso, que era uma mensagem secreta e que o comandante entenderia, e que ele havia recebido ordens estritas para não dizer nada a ninguém, e exceto ao próprio Melnik. O comandante o examinou mais uma vez e fez sinal para um dos soldados, que trouxe um telefone preto, junto com um fio enrolado e com cobertura de borracha. Após discar um número, o comandante disse. Aqui é Ivashov, do posto Borsul. Passe-me para o coronel Melnikov. Enquanto esperava por uma resposta, Artyom notou que os outros dois soldados presentes na sala também tinham a mesma ave tatuada nas têmporas. Quem devo dizer que está perguntando por ele? Perguntou o comandante, com o telefone encostado ao peito. Diga que é da parte do caçador. E que a mensagem é urgente. O comandante assentiu e trocou mais algumas palavras com a pessoa do outro lado da linha, encerrando a ligação. Compareça amanhã de manhã, às 9 horas, no gabinete do diretor da estação em Arbatskaya. Você está liberado até lá. O comandante fez um sinal para o soldado à porta, que imediatamente se afastou, voltando-se novamente para Artyom. Mas espere um segundo, e parece que é nosso convidado de honra, por enquanto. Então, fique com isto e não se esqueça de devolver. E estendeu a Artyom um par de óculos escuros em uma armação de metal desgastada. Só no dia seguinte? Artyom sentiu-se dominado por uma desilusão e uma raiva furiosa. Ele havia arriscado sua vida e a de outros para chegar ali? Foi para isso que se esforçou tanto, obrigando-se a continuar mesmo quando sentia que já não tinha forças? Não era urgente transmitir o que sabia a esse Melnik? Ou ele havia chegado atrasado e Melnik já sabia de tudo? Ou talvez Melnik soubesse de algo que Artyom sequer imaginava? Talvez ele tivesse se atrasado tanto que sua missão já não importava. Só amanhã. Explodiu. O coronel está em uma missão hoje. Voltará de manhã cedo, e explicou Ivashov. Vá e tente descansar, enquanto isso, e disse, acompanhando Artyom até a porta do gabinete. Mais calmo, mas ainda ressentido, Artyom colocou os óculos e achou que combinavam bem com ele. Além disso, escondiam seu olho machucado. As lentes estavam riscadas e distorciam os objetos mais distantes, mas, ao sair para a plataforma após agradecer aos guardas da fronteira, percebeu que não poderia ficar sem eles. A luz das lâmpadas de mercúrio era brilhante demais. Além disso, não era só Artyom que não conseguia manter os olhos abertos naquele local.
Muitas outras pessoas na estação também usavam óculos escuros para proteger os olhos. Artyom imaginou que também fossem visitantes. Era-lhe estranho ver uma estação de metrô completamente iluminada, sem sombras. Em VDNKH e nas outras estações, incluindo as secundárias onde estivera até agora, havia poucas fontes de luz, que não conseguiam iluminar todo o espaço visível, deixando áreas escuras, onde nenhum raio de luz penetrava. Cada pessoa projetava várias sombras, a tênue e pálida de uma vela, a de uma luz de emergência e a mais escura e bem definida de uma lanterna elétrica. As sombras se misturavam, sobrepondo-se às de outras pessoas, alongando-se pelo chão por vários metros, assustando, confundindo e despertando a imaginação para tentar entender o que eram. Mas na polis, todas as sombras eram dissipadas pelo brilho implacável das lâmpadas, que pareciam luz do dia. Artyom ficou imóvel, encantado ao observar Borovitskaya. A estação ainda estava em ótimas condições. Não havia vestígios de fuligem nas paredes de mármore nem no teto branco, e tudo estava muito limpo. Uma mulher, em um macacão azul claro, trabalhava em um painel de bronze escurecido pelo tempo, esfregando diligentemente o baixo-relevo com uma esponja e um produto de limpeza. As áreas de habitação ficavam sob as arcadas. Dessas, apenas 2 permaneciam abertas, nas extremidades, para permitir a passagem para as linhas. As demais, fechadas com tijolos, foram transformadas em apartamentos de verdade, cada uma com uma porta, e algumas tinham até janelas de vidro, além das portas de madeira. De uma das janelas saía música. Em frente a muitas portas, havia tapetes para as pessoas limparem os pés antes de entrar. Era a primeira vez que Artyom via algo assim. As moradias pareciam tão confortáveis e tranquilas que ele sentiu um aperto no peito, lembrando-se de uma imagem que vira quando criança. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi uma sequência de estantes de livros que cobria as paredes de toda a estação, ocupando o espaço entre os apartamentos e dando à estação uma aparência maravilhosa e estranha que o fez lembrar as descrições de bibliotecas medievais que lera em um livro há muito tempo. As escadas rolantes ficavam na extremidade do átrio, próximo à passagem para a estação de Arbatskaya. As portas de correr estavam abertas, mas havia um posto de vigilância junto à passagem. Mesmo assim, os guardas deixavam qualquer pessoa passar sem incomodar ou pedir passaportes. Por outro lado, no lado oposto da plataforma, junto ao baixo-relevo de bronze, havia um acampamento militar de verdade. Algumas tendas militares verdes, com símbolos semelhantes às tatuagens que Artyom vira nas têmporas dos guardas fronteiriços, estavam montadas ali. Próximo a elas, um veículo com uma arma desconhecida, cujo longo cano chamuscado sobressaía sob uma cobertura. 2 soldados em uniforme, capacete e colete à prova de balas estavam de guarda ao lado da arma. O acampamento cercava uma escada que levava para cima. Setas piscantes indicavam que era uma saída para a cidade, o que explicava as precauções defensivas. Havia uma segunda escada, também ascendente, completamente bloqueada por uma parede de blocos de cimento. No centro da estação, em mesas robustas de madeira, sentavam-se homens com longos mantos cinza de tecido grosso. Ao aproximar-se, Artyom ficou surpreso ao ver que as tatuagens em suas têmporas não mostravam a imagem de uma ave, mas de um livro aberto, com linhas verticais de fundo que pareciam colunas. Ao notar o olhar curioso de Artyom, um dos homens, sentado a uma das mesas, sorriu e perguntou: "Você é estrangeiro? Primeira vez aqui." Artyom estremeceu ao ouvir a palavra "o estrangeiro", mas controlou-se e assentiu com a cabeça. O homem que falará não era muito mais velho que Artyom e, ao se levantar para apertar-lhe a mão, revelou-se aproximadamente da mesma altura, mas com uma constituição mais delicada. O novo conhecido de Artyom chamava-se Daniel. Ele não demonstrava pressa em falar de si mesmo, mas parecia interessado em conversar para saber o que se passava fora da polis, buscando notícias do círculo, dos fascistas e dos vermelhos. Meia hora depois, estavam sentados na pequena casa de Daniel, um dos apartamentos ou entre as arcadas, tomando chá quente de VDNKH, que provavelmente chegará ali por caminhos tortuosos. No interior, havia uma mesa com livros, uma estante de ferro até o teto abarrotada de livros grossos e uma cama. Uma lâmpada elétrica fraca pendia do teto, iluminando um desenho detalhado de um enorme templo antigo, que Artyom demorou um pouco para reconhecer como a biblioteca construída na superfície, em algum lugar acima da polis. Depois que seu anfitrião esgotou as perguntas, foi a vez de Artyom satisfazer sua curiosidade. "Por que as pessoas daqui têm tatuagens na cabeça?" perguntou. "O quê? Você não sabe nada sobre as castas?" respondeu Daniel, surpreso. "Nunca ouviu falar do Conselho da Polis?"
Artyom lembrou-se, então, de alguém, e como poderia ter se esquecido do ancião Mikhail Porfirievich, morto pelos fascistas, lhe dizendo que o poder na polis era dividido entre soldados e bibliotecários, já que, há muito tempo, os edifícios da biblioteca e uma organização militar haviam sobrevivido na superfície. Sim, ouvi falar disso. Respondeu Artyom, assentindo. Os guerreiros e os bibliotecários. Então, você é um bibliotecário? Daniel olhou assustado, empalideceu e começou a tossir. Logo recompôs-se e, mais calmo, respondeu. O que quer dizer com o bibliotecário? Já viu um bibliotecário vivo? Não recomendo. Os bibliotecários estão lá em cima. Viu nossas fortificações aqui embaixo? Que Deus não permita que eles desçam. Não confunda as coisas. Eu não sou um bibliotecário, sou um guardião. Também nos chamam de Brahmanes. Que nome estranho é esse? Perguntou Artyom, arqueando as sobrancelhas. Aqui temos um sistema de castas, como na antiga Índia. Uma casta é como uma classe. Os vermelhos não te explicaram isso? Mas não importa. Temos uma casta de sacerdotes, ou guardiões do conhecimento, que são os que reúnem e trabalham com os livros, se explicou, enquanto Artyom continuava maravilhado ao perceber como seu interlocutor evitava a palavra o bibliotecário. E há uma casta de guerreiros, que nos protege e defende. É semelhante ao que acontecia na Índia, onde também havia uma casta de mercadores e uma de servos. Aqui também temos isso, e usamos os nomes hindus das castas. Os sacerdotes são os Brahmanes, os soldados são os Kshatriyas, os mercadores são os Vaishyas e os servos são os Shudras. As pessoas permanecem na mesma casta durante toda a vida. Existem rituais de passagem especiais, principalmente para os Kshatriyas e os Brahmanes. Na Índia, isso era uma questão tribal e ancestral, mas entre nós, podemos escolher quando completamos 18 anos. Aqui, em Borovitskaya, há mais Brahmanes. Aliás, quase todos aqui somos Brahmanes. Nossa escola fica aqui, assim como nossas bibliotecas e residências. A biblioteca possui condições especiais e precisa ser defendida, pois a linha vermelha passa por ela. Antes da guerra, muitos de nós estavam lá. Agora, todos se mudaram para Alexandrovsk Sede. Já em Arbatskaya, quase todos são Kshatriyas, pois é lá que está o Estado-Maior. As palavras indianas antigas que ouvia faziam Artyom suspirar de preocupação. Ele teria dificuldade em lembrar de todas essas designações difíceis de uma vez só. No entanto, Daniel não percebeu sua inquietação e continuou. É claro que apenas 2 castas participam do conselho, a nossa e a dos Kshatriyas, embora realmente os chamemos de cãezinhos de guerra, ou disse, piscando para Artyom. Por que eles têm aves de 2 cabeças tatuadas? Perguntou Artyom. No seu caso, faz sentido, e você tem livros. Mas eles têm aves? É uma espécie de totem para eles, respondeu o Brahmane Daniel, dando de ombros. Acho que, antes, era um espírito guardião das forças de defesa radiológica. Acho que era uma águia. Mas, no fim das contas, eles acreditam em coisas estranhas, que são problema deles. Em geral, as castas não se dão muito bem por aqui. Houve uma época em que eram inimigas. Através das persianas, puderam ver que as luzes da estação haviam diminuído de intensidade. A noite, como percebiam ali, estava caindo. Artyom pegou suas coisas. Existe algum hotel por aqui onde eu possa passar a noite? Tenho uma reunião amanhã de manhã, às 9, em Arbatskaya, e não tenho onde ficar. Pode ficar aqui, se quiser, se ofereceu Daniel, dando de ombros. Eu durmo no chão, já estou acostumado. Ia preparar o jantar, de qualquer forma. Fique e me conte o que viu ao longo do caminho. Eu não costumo sair daqui, sabe? Os votos de guardião nos proíbem de ir além de uma estação. Após pensar um pouco, Artyom assentiu. Dentro da casa estava quente e era mais confortável, e ele havia simpatizado com seu anfitrião desde o início. Havia algo em comum entre eles. 15 minutos depois, estava lavando cogumelos enquanto Daniel cortava carne de porco salgada em fatias pequenas. Você já viu a biblioteca com seus próprios olhos? Perguntou Artyom, com a boca cheia. Estavam comendo porco estufado com cogumelos, em pratos militares de alumínio. Refere-se à grande biblioteca? Perguntou o Brahmane com ar severo. Quero dizer, a de lá de cima, e especificou Artyom, apontando o garfo para o teto. Ela ainda está lá? Apenas nossos anciãos sobem até a grande biblioteca.
E também os saqueadores que trabalham para os Brahmanes, respondeu Daniel. Então são eles que trazem os livros de lá? Da biblioteca? Quero dizer, da grande biblioteca, disse Artyom, apressando-se a corrigir-se ao ver, mais uma vez, a expressão de censura no rosto de seu anfitrião. Sim, mas apenas por ordem dos anciãos da casta. Não é algo que possamos fazer pessoalmente, então contratamos mercenários, se explicou o Brahmane, com certa relutância. De acordo com o testamento, deveríamos ser nós a fazer isso, preservando o conhecimento e compartilhando-o com quem o busca. Mas, para compartilhar o conhecimento, precisamos primeiro adquiri-lo. Mas quem, entre nós, se atreveria a subir? Murmurou, suspirando ao olhar para o alto. Por causa da radiação? Perguntou Artyom, compreensivo. Também, mas é principalmente por causa dos bibliotecários, disse Daniel, baixando a voz. Mas vocês não são os bibliotecários? Ou, pelo menos, os descendentes dos bibliotecários? Foi o que ouvi dizer. Olha, não falemos disso à mesa. De qualquer forma, deixe que alguém mais lhe explique a questão. Eu realmente não gosto de falar sobre isso. Daniel começou a recolher a mesa e, após refletir um instante, afastou alguns livros da estante, revelando um espaço entre os volumes da segunda fileira, onde brilhava uma garrafa de aguardente de fundo redondo. Os copos estavam misturados com os pratos. Depois de algum tempo, Artyom, que estava entretido examinando as prateleiras, decidiu quebrar o silêncio. Você tem, de fato, muitos livros, disse. Onde vivemos, em VDNKH, não acho que nossa biblioteca tenha tantos. Já li todos há muito tempo. Agora, raramente aparece algo interessante. Só meu padrasto traz algo que vale a pena ler, os mercadores itinerantes trazem apenas lixo, especialmente romances policiais. Na metade das vezes, a história já é conhecida. Essa foi uma das razões pelas quais sonhei em chegar a Polis, por causa da grande biblioteca. Nem consigo imaginar quantos livros devem haver lá em cima, já que construíram um espaço tão grande para eles, e apontou para o desenho acima da mesa. Ambos os olhos já brilhavam. Daniel, lisonjeado pelas palavras de Artyom, inclinou-se sobre a mesa e disse, com grande gravidade. Mas esses livros não significam nada. A grande biblioteca não foi construída para eles. E não são livros que estão guardados lá. Artyom olhou para ele, surpreso. O Brahmane abriu a boca para continuar, mas levantou-se de repente da cadeira, foi até a porta, abriu-a e ficou escutando. Em seguida, fechou a porta silenciosamente, voltou a sentar-se e baixou a voz até um sussurro para terminar o que queria dizer. A grande biblioteca foi construída inteiramente para abrigar o livro que é único. E é somente ele que está lá escondido. Os outros são necessários apenas para que ele continue oculto. É esse livro que realmente procuram e é ele que é guardado lá, se acrescentou, agitado. E que tipo de livro é? Perguntou Artyom, também sussurrando. Um volume antigo. Um livro com páginas negras como antracite, onde toda a história está registrada em letras douradas. Até o fim. E por que as pessoas o procuram? Sussurrou Artyom. Você realmente não entende? Perguntou o Brahmane, balançando a cabeça. Até o fim o significa realmente até o fim de tudo. E talvez haja uma forma de continuar depois disso. Por isso, quem possui esse conhecimento? Uma sombra translúcida passou pelas persianas, e Artyom, apesar de estar focado no olhar de Daniel, a percebeu e sinalizou para ele. Interrompendo o que contava, Daniel saltou da cadeira e correu até a porta. Artyom apressou-se para acompanhá-lo. Na plataforma, não havia ninguém, mas puderam ouvir o som de passos se afastando, vindo da passagem. As sentinelas dormiam pacificamente, sentadas em suas cadeiras, uma de cada lado da escada rolante. Quando voltaram para dentro, Artyom esperava que o Brahmane continuasse a história, mas este, parecendo recuperar a sobriedade, balançou a cabeça com um olhar sombrio. Somos proibidos de contar isso, se explicou secamente. Essa parte do testamento é apenas para os iniciados. Foi o álcool que me soltou a língua, disse, piscando com um olhar aflito. E nem pense em contar a alguém o que ouviu. Se descobrirem que você tem qualquer informação sobre o livro, nunca mais verá o fim dos seus problemas. Nem eu. Artyom percebeu, então, por que suas mãos haviam começado a suar ao ouvir o Brahmane mencionar o livro. Ele se lembrou. Mas não existem vários desses livros? Perguntou, sentindo o coração disparar. Daniel olhou cauteloso para ele.
O que quer dizer com isso? Temas verdades escondidas nos volumes antigos e onde as palavras estão escritas em ouro e o papel, negro como uma víbora, não apodrece, o recitou Artyom, vendo diante de si o rosto inexpressivo de Bourbon, olhando para ele por entre uma névoa espessa e pronunciando palavras estranhas e incompreensíveis. O Brahmane fitou-o, atônito. Como você sabe disso? Foi uma revelação. Não existe só um livro. Qual é o conteúdo dos outros? Só resta um. Havia 3, respondeu Daniel, finalmente rendendo-se. O passado, o presente e o futuro. O passado e o presente desapareceram há séculos. O que resta é o último e o mais importante de todos. E onde ele está? Perdido em algum lugar no arquivo central. Onde há mais de 40 milhões de livros. Um deles, uma edição completamente comum na aparência, com uma encadernação padrão, é o livro. Para reconhecê-lo, temos de abri-lo e folheá-lo. Segundo a lenda, as páginas deste volume são, de fato, negras. Mas só conseguimos encontrá-lo se passarmos 70 anos da nossa vida sem dormir nem descansar, folheando todos os livros do arquivo central. Mas, de qualquer forma, ninguém pode ficar mais de um dia lá, e, além disso, ninguém nos deixa em paz para examinar todos os livros guardados. Mas já chega desse assunto. Daniel pôs um colchão e roupa de cama no chão, acendeu uma vela em cima da mesa e apagou a luz. Artyom deitou-se, contrariado. Não queria dormir, por algum motivo, embora não se lembrasse da última vez em que havia conseguido. Gostaria de saber se é possível ver o Kremlin quando se sobe para ir à biblioteca, disse para o vazio, acreditando que Daniel já estaria quase dormindo. Claro que é possível. Mas não se deve olhar para lá. Porque somos atraídos, murmurou Daniel. O que quer dizer com o somos atraídos? Daniel ergueu-se, apoiado nos cotovelos, com o rosto transformado em um retrato de temor, iluminado pela luz amarela da vela. Os saqueadores dizem que não se pode olhar para o Kremlin ao subir, especialmente para as estrelas nas torres. E, quando alguém olha por muito tempo, o Kremlin começa a atraí-lo. É por isso que todos os portões estão abertos. Os saqueadores nunca vão sozinhos à grande biblioteca. Se um olhar para o Kremlin, o outro deve desviar sua atenção imediatamente. O que existe dentro do Kremlin? Perguntou Artyom, engolindo em seco. Ninguém sabe, porque nenhum dos que entraram lá voltou. Na estante, tem um livro com uma história interessante sobre as estrelas e suásticas, inclusive as das torres do Kremlin. Daniel levantou-se, pegou o livro da prateleira, abriu-o na página certa e voltou para debaixo do cobertor. Daniel adormeceu em minutos, mas Artyom aproximou a vela e começou a ler. Sendo o menor e menos influente dos grupos políticos que disputavam mais poder na Rússia, após a primeira revolução, os bolcheviques não foram considerados rivais importantes por seus adversários. Não contavam com o apoio dos camponeses e confiavam em um pequeno grupo de apoiadores entre operários e a marinha. V. Lenin, que estudará alquimia e invocação das estrelas em escolas secretas suíças, encontrou seus principais aliados no outro lado da barreira entre os mundos. Foi neste período que o pentagrama surgiu pela primeira vez como símbolo do movimento comunista no Exército Vermelho. Como se sabe, o pentagrama é um dos portais mais conhecidos e acessíveis aos iniciados, permitindo que demônios entrem em nossa realidade. Se o criador do pentagrama tiver habilidade, pode controlar os demônios chamados para nosso mundo. Normalmente, para melhor controlar uma criatura invocada, deve-se desenhar um perímetro protetor ao redor do pentagrama, impedindo o demônio de sair desse círculo. Não se sabe exatamente como os líderes comunistas conseguiram o que os mais poderosos praticantes de magia negra tentaram em vão, numa ligação com os senhores demoníacos que comandavam bandos de demônios menores. Especialistas acreditam que esses demônios de primeira ordem, sentindo a iminente guerra e o banho de sangue que seria o mais horrível da história humana, se aproximaram ainda mais das fronteiras entre os mundos e convocaram todos que permitiriam uma colheita de vidas humanas. Em troca dessa colheita, os senhores demoníacos prometeram apoio e proteção. A história do financiamento dos líderes bolcheviques pela espionagem alemã é verdadeira, claro, mas seria tolice e superficialidade acreditar que apenas esses parceiros estrangeiros permitiram a V. Lenin e seus camaradas de armas a vitória. Naquele tempo, o futuro líder comunista já contava com protetores incomensuravelmente mais poderosos e sábios que os agentes da espionagem militar da Alemanha. Claro que os detalhes do pacto secreto com as forças das trevas não estão disponíveis para os pesquisadores modernos. No entanto, o resultado é claro: em pouco tempo, pentagramas começaram a aparecer nos estandartes e capacetes dos soldados do Exército Vermelho e nos poucos equipamentos militares que tinham.
Cada pentagrama abria uma porta para um demônio protetor, e esse demônio protegia o usuário do pentagrama de violência externa. Como de costume, os demônios receberam seu pagamento em sangue. Só no século XX, segundo as estimativas mais cautelosas, foram sacrificados cerca de 30 milhões de habitantes do país. O pacto com os senhores dos poderes invocados rapidamente demonstrou sua utilidade. Os bolcheviques tomaram o poder e o consolidaram, e, apesar de o próprio Lenin, que serviu de intermediário entre os dois mundos, não ter sobrevivido, morrendo aos 54 anos, corroído por dentro pelas chamas do inferno, seus seguidores continuaram sua obra sem hesitar. Em breve, seguiu-se a demonização de todo o país. As crianças das escolas passaram a usar os primeiros pentagramas no peito. Poucos sabem que, desde o início, o ritual de iniciação das crianças da organização Filhos de Outubro incluía a perfuração da pele da criança pelo alfinete do emblema. Assim, o demônio da estrela dos Filhos de Outubro provaria o sangue de seu futuro hospedeiro, iniciando uma união sagrada e eterna com ele. Ao crescer e se tornar membro da organização dos pioneiros, a criança receberia um novo pentagrama, e uma parte da essência do pacto seria revelada aos que tivessem percepção introspectiva, um retrato dourado do líder, cercado de chamas que pareciam consumi-lo. Deste modo, a nova geração era lembrada do ato heróico de autossacrifício. Depois dos pioneiros, viria a Komsomol, e, por fim, abria-se o caminho para os escolhidos entrarem no bastião sacerdotal, o Partido Comunista. Dezenas de milhares de espíritos invocados para esse fim protegiam todos e tudo que fazia parte do Estado soviético, de crianças e adultos, edifícios e equipamentos, e enquanto os próprios senhores demoníacos se alojavam nos gigantescos pentagramas cor-de-rubi das torres do Kremlin, aceitando de bom grado sua prisão em troca de aumentar seu poder. Foi precisamente daí que se expandiram por todo o país linhas de força invisível que evitaram que o país tombasse no caos e se desmoronasse, subordinando todos os habitantes à vontade dos ocupantes do Kremlin. Em certo sentido, a União Soviética foi toda transformada em um pentagrama gigante, cujo perímetro protetor eram suas fronteiras nacionais. Artyom se forçou a interromper a leitura e olhou ao redor. Da vela, restava apenas o pavio fumegante. Daniel dormia profundamente, virado para a parede. Artyom se espreguiçou e voltou ao livro. O teste supremo ao poder soviético foi o confronto com a Alemanha Nacional Socialista. Protegidos por poderes que não eram menos antigos ou poderosos do que os da União Soviética, os bem-armados teutões puderam penetrar em nosso país pela segunda vez em 1000 anos. Desta vez, seus estandartes exibiam um símbolo invertido do sol, da luz e da prosperidade. Até hoje, 50 anos após a vitória, os tanques com pentagramas em suas torres seguem em batalha perpétua contra tanques com a suástica em sua blindagem de aço, em museus, nas telas da televisão, nas folhas de cadernos escolares. A pequena chama da vela oscilou pela última vez e se apagou. Era a hora de dormir. Se ele virasse as costas ao monumento, poderia avistar uma pequena parte da muralha mais alta e as silhuetas das torres pontiagudas entre as casas semi-destruídas. Mas, como haviam explicado a Artyom, ninguém devia se virar e olhar para elas. Também era proibido deixar as portas das escadas desprotegidas, pois, se algo acontecesse, seria necessário soar o alarme. No entanto, uma única olhada e já não haveria nada a fazer quanto a si mesmo, e os outros também acabariam sofrendo. Por isso, Artyom permaneceu imóvel, embora o desejo de se virar continuasse a atormentá-lo. Enquanto isso, ele aproveitou para examinar o monumento, cuja base estava coberta de musgo. A estátua representava um homem idoso, de aparência sombria, sentado em uma enorme cadeira, apoiado em um cotovelo. Um líquido espesso escorria lentamente de seus olhos de bronze perfurados e descia para o peito, como se a figura estivesse chorando. Tornava-se insuportável contemplar essa visão por muito tempo. Assim, Artyom contornou a estátua e olhou atentamente para as portas. Estava tudo tranquilo, o silêncio era completo, e o único som, quase imperceptível, era o do vento vagando entre as carcaças saqueadas dos edifícios. O destacamento já havia partido há algum tempo, mas sem levar Artyom. Haviam ordenado que ele ficasse de guarda e, se algo acontecesse, que descesse para a estação e soasse o alarme. O tempo foi passando devagar, e Artyom contava com os passos que dava ao redor da base do monumento, 1, 2, 3. Quando chegou a 500, tudo aconteceu, ouviu um estrondo e um rugido bem atrás dele, onde ele não conseguia ver. Algo estava muito perto, pronto para atacar a qualquer momento. Ele parou, tentando captar mais algum som revelador, mas depois se encostou à base da estátua, arma em punho, pronto para disparar. Aparentemente, o que quer que fosse estava bem próximo, do outro lado do monumento. Artyom podia ouvir sua respiração rouca, quase animal.
Ao contornar a base, percebeu que se aproximava do som. Tentou impedir as mãos de tremer e se concentrar no ponto onde a criatura apareceria. Mas o som da respiração e dos passos começou, de repente, a se afastar. Quando Artyom espiou por detrás da estátua, com a intenção de aproveitar a vantagem e disparar uma rajada de metralhadora contra as costas de seu inimigo desconhecido, esqueceu-se de imediato do inimigo e de tudo mais. A estrela na torre do Kremlin já era claramente visível de onde ele estava. A própria torre era apenas uma silhueta vaga, iluminada pela luz incerta de uma lua parcialmente encoberta por nuvens, mas a estrela destacava-se bem contra o céu, captando imediatamente a atenção de quem olhasse para ela. Pelo mais compreensível dos motivos, a estrela cintilava. Sem acreditar no que via, Artyom pegou os binóculos. A estrela, que parecia em chamas, emitia uma luz vermelha intensa, iluminando vários metros ao redor. Artyom, quando conseguiu vê-la aumentada, percebeu que as chamas eram irregulares. Era como uma tempestade aprisionada em um rubi gigante. Ela cintilava, quase se apagava e, em seguida, brilhava intensamente, como se algo em seu interior fluísse, pulsasse, faiscasse. A imagem era de uma beleza que não existia neste mundo, mas que, de longe, era difícil de ver claramente. Ele precisava se aproximar. Pondo a arma a tiracolo, Artyom desceu correndo as escadas, pulou sobre o asfalto rachado da rua e parou na única esquina de onde podia ver toda a muralha do Kremlin e as torres. No topo de cada uma, brilhava uma estrela vermelha. Respirando com dificuldade, Artyom voltou a observá-las pelos binóculos. As estrelas cintilavam com o mesmo brilho irregular e intenso, e ele desejava poder ficar ali para sempre, contemplando-as. Concentrando-se na mais próxima, Artyom ficou admirando seus movimentos fluidos até sentir que podia distinguir a forma do que se movia lá dentro, logo abaixo da superfície de cristal. Mas, para enxergar melhor, precisava se aproximar ainda mais. Esquecendo os perigos, parou em campo aberto, com os binóculos colados aos olhos. Eram os senhores demoníacos, lembrou-se, por fim. Os marechais de um exército de espíritos impuros convocados para defender o Estado soviético. O país, assim como o mundo inteiro, estava em pedaços, mas os pentagramas das torres do Kremlin permaneciam intocáveis. Os governantes que fizeram o pacto com os demônios haviam morrido há muito tempo, e ninguém agora podia libertá-los. Ninguém. E ele? Preciso encontrar o portão para entrar nas muralhas, pensou. Preciso encontrar uma entrada. Levante-se. Você vai partir em breve, disse Daniel, sacudindo-o. Artyom bocejou e esfregou os olhos. O sonho do qual acabará de acordar era incrivelmente interessante, mas desaparecera de repente, e ele não conseguia lembrar do que tinha visto. As luzes da estação estavam acesas e as vozes animadas das mulheres que limpavam a plataforma já podiam ser ouvidas. Colocando os óculos escuros, Artyom foi lavar o rosto, levando uma toalha não muito limpa que o anfitrião havia lhe dado. As instalações sanitárias ficavam na mesma extremidade onde estava o painel de bronze, e a fila de pessoas esperando para entrar não era pequena. Bocejando, ele entrou na fila, tentando lembrar de algumas das imagens de seus sonhos. A fila parou, e as pessoas começaram a conversar mais alto. Tentando entender o que estava acontecendo, Artyom olhou em volta. Todos olhavam para uma porta de ferro que costumava estar trancada. Agora, ela estava aberta, e um homem alto estava na entrada. Ao vê-lo, Artyom até esqueceu por que estava na fila. O homem era um saqueador. Pelas descrições de seu padrasto e os rumores que circulavam entre os mercadores, ele havia imaginado os saqueadores exatamente assim. O saqueador usava um traje de proteção sujo e chamuscado em alguns pontos, e um colete à prova de balas longo e pesado que cobria todo o corpo. Seus ombros eram largos, e ele carregava uma metralhadora no ombro direito, como se não pretendesse usá-la, enquanto no esquerdo trazia um cinto de munição largo e bem conservado. Suas calças estavam enfiadas em botas grosseiras com cadarços, e ele carregava uma mochila grande nas costas. Ele tirou o capacete redondo das forças especiais e depois a máscara de gás, ficando parado, ofegante e suado, conversando com o comandante do posto. Artyom viu os pelos grisalhos no rosto e no queixo e mechas prateadas no cabelo preto cortado curto. Apesar de seu aspecto cansado, o homem emanava uma sensação de poder e confiança. Estava completamente à vontade, como se estivesse sempre pronto para enfrentar qualquer perigo, sem nunca ser pego desprevenido. Apenas Artyom continuava observando-o. As pessoas atrás dele na fila começaram a passar, deixando-o para trás. Artyom. Por que está demorando? Vai acabar se atrasando, disse Daniel, aproximando-se. Ao ouvir seu nome, o saqueador virou-se para Artyom,
olhando-o com atenção, e, de repente, caminhou em sua direção. "Você é de VDNKH?" perguntou em uma voz profunda, quase como um trovão. Artyom acenou em silêncio, sentindo os joelhos começarem a tremer. "Está procurando Melnik?" continuou o saqueador. Artyom acenou novamente. "Eu sou Melnik. Tem algo para mim?" O saqueador olhou diretamente em seus olhos. Rapidamente, Artyom levou a mão ao pescoço, pegando o cordão que segurava o cartucho cilíndrico, que agora considerava quase um amuleto, e o entregou a Melnik. O saqueador tirou as luvas de couro, abriu o cartucho e, cuidadosamente, sacudiu-o, fazendo deslizar um pequeno pedaço de papel. Era uma mensagem. "Venha comigo", disse ele. "Não consegui chegar ontem. Desculpe." Quando a chamada chegou, já estávamos a caminho da superfície. Agradecendo a Daniel pela hospitalidade e se despedindo rapidamente, Artyom apressou-se para seguir Melnik pelas escadas rolantes que levavam a passagem para Arbatskaya. "Alguma notícia do caçador?" perguntou Artyom, mal conseguindo acompanhar os passos largos do saqueador. "Não ouvi nada dele." "Talvez você tenha que perguntar aos seus escuros sobre ele", respondeu Melnik, olhando por cima do ombro. "Mas posso dizer que há notícias de VDNKH." Artyom sentiu o coração bater mais forte. "Que notícias?" perguntou, tentando parecer calmo. "Não são boas", disse Melnik secamente. "Os escuros voltaram a atacar. Cerca de uma semana atrás, houve uma batalha feroz. 5 pessoas morreram. E parece que mais escuros continuam aparecendo. As pessoas estão começando a fugir da sua estação, dizem que não aguentam mais o horror. O caçador estava certo quando disse que havia algo sinistro lá. Ele sentiu isso." "Sabe quem morreu?" perguntou Artyom, tentando lembrar quem poderia estar de serviço naquele dia, uma semana atrás. Que dia era hoje? Será que foi Zênia? Ou Andrei? Por favor, que não tenha sido Zênia. Não sei ao certo. É ruim o suficiente que os mortos-vivos estejam tentando avançar, e agora, temos algo diabólico saindo dos túneis em torno de Prospect Mira. As pessoas já estão perdendo a memória, outras já morreram nos trilhos. E o que vão fazer? Hoje haverá uma reunião do conselho. Os anciãos brahmanes e os generais darão sua opinião, mas duvido que possam ajudar sua estação de alguma maneira. Mal conseguem defender a polis, e a situação só não é pior porque ninguém ousa lançar um ataque de verdade. Chegaram à estação de Arbatskaya. Ali também havia lâmpadas de mercúrio, e, como em Borovitskaya, as habitações estavam nas arcadas de tijolos. Guardas estavam posicionados em várias delas, e havia um número incomumente grande de soldados em toda a estação. Nas paredes pintadas de branco, penduravam-se bandeiras militares usadas em desfiles, com águias douradas bordadas, que pareciam intocadas pelo tempo. Em toda parte, havia intensa atividade. Brahmanes com mantos longos andavam de um lado para o outro, enquanto mulheres limpavam o chão e repreendiam aqueles que tentavam passar pelas superfícies ainda molhadas. Também havia muita gente de outras estações, distinguindo-se pelos óculos escuros ou pelo modo como cobriam os olhos semicerrados com as mãos. Na plataforma, só haviam habitações e instalações administrativas, lojas e vendedores de comida estavam relegados para as arcadas. Melnik levou Artyom até a extremidade da plataforma, onde começavam os gabinetes. Pediu que ele se sentasse em um banco de mármore com bordas de madeira, polido pelo uso de milhares de passageiros, e o deixou esperando. Observando os complexos desenhos em estuque no teto, Artyom pensou em como Polis tinha correspondido às suas expectativas. A vida nessas estações era organizada de forma totalmente diferente. As pessoas não pareciam ferozes ou desanimadas como em outras estações. O conhecimento, os livros e a cultura pareciam desempenhar um papel fundamental ali. Ele e Melnik tinham passado por pelo menos 5 bancas de livros no caminho entre Borovitskaya e Arbatskaya. Havia até cartazes de teatro anunciando uma peça de Shakespeare para a noite seguinte, assim como em Borovitskaya, ele podia ouvir música ao fundo. A passagem e as 2 estações estavam muito bem conservadas. Apesar das manchas e infiltrações de água nas paredes, os danos eram imediatamente reparados por equipes de manutenção que estavam por toda parte. Curioso, Artyom olhou para o túnel e viu que tudo estava organizado. O ambiente era seco e limpo, e havia luz elétrica a cada 100 metros até onde a vista alcançava. De vez em quando, vagões manuais carregados com caixas passavam, parando para que algum passageiro ocasional descesse ou para transportar uma caixa de livros que Polis enviava para outras partes do metrô.
Tudo isso pode morrer um dia, pensou Artyom, de repente. VDNKH já não suporta a pressão dos monstros. Não é de se admirar, disse a si mesmo, lembrando-se da noite em que ficou de vigia, quando precisou repelir um ataque dos sombrios e dos pesadelos que o atormentaram depois. Seria verdade que VDNKH estava caindo? Isso significava que ele já não tinha mais um lar. Perguntou-se se o padrasto e os amigos teriam conseguido fugir e, caso sim, se ele teria a chance de reencontrá-los no metrô. Ele prometeu a si mesmo que, se Melnik dissesse que sua missão estava concluída e que não havia mais nada a fazer, voltaria para casa. Se sua estação estava destinada a ser uma resistência solitária contra o avanço dos sombrios, ele preferia ficar com eles, e se seus amigos e seu único familiar estavam destinados a morrer defendendo a estação, ele preferia morrer ao lado deles do que buscar refúgio naquele paraíso. Sentiu uma vontade súbita de voltar para casa, de ver a fila de tendas, a fábrica de chá e de conversar com Zenia, contando-lhe sobre suas aventuras. Tinha certeza de que Zenia não acreditaria em metade do que ele contaria e se ainda estivesse vivo. Vamos, Artyom, e chamou Melnik. Eles querem falar com você. O saqueador já estava livre de seu traje de proteção e vestia uma camisa de gola alta, um boné preto da marinha sem emblema e calças cheias de bolsos, como as do caçador. Aliás, o saqueador o lembrava do caçador, não pela aparência, mas pelo jeito. Ele tinha uma autoconfiança e uma presença tão forte quanto a dele, falando de forma direta, quase telegráfica. As paredes da sala estavam revestidas com carvalho escuro, com duas pinturas a óleo opostas uma à outra. Em uma delas, Artyom reconheceu facilmente a biblioteca, enquanto a outra mostrava um prédio alto de pedra branca. Na placa abaixo da pintura, lia-se Estado-Maior, Ministério da Defesa da Federação Russa. No centro da sala, havia uma grande mesa de madeira, com cerca de 10 homens ao redor, observando Artyom. Metade deles usava os mantos cinzentos dos Brahmanes, e a outra metade, uniformes militares. Os militares estavam sentados sob o quadro do Estado-Maior, enquanto os Brahmanes, sob o da biblioteca. Na cabeceira da mesa estava um homem baixo, mas com uma postura que transmitia autoridade. Ele usava óculos austeros e era careca. Vestia terno e gravata, sem nenhuma tatuagem que indicasse afiliação a qualquer casta. Vamos direto ao ponto, começou, sem se apresentar. Conte-nos tudo o que sabe, incluindo a situação dos túneis que ligam sua estação a Prospect Mira. Artyom começou a relatar em detalhes a história da batalha de VDNKH contra os sombrios, a missão que o caçador lhe confiou e, por fim, sua jornada até Polis. Quando ele mencionou os acontecimentos nos túneis entre Alexienskaya, Rizhskaya e Prospect Mira, militares e brahmanes começaram a murmurar entre si, alguns incrédulos, outros mais interessados, enquanto um militar em um canto tomava notas, pedindo para Artyom repetir o que dizia ocasionalmente. Quando as conversas terminaram, Artyom foi autorizado a continuar, mas o que contou despertou pouco interesse, até que ele mencionou Polianka e seus habitantes. Com licença. Interrompeu um dos militares, indignado. Ele tinha cerca de 50 anos, era corpulento, com o cabelo penteado para trás e óculos de aro de aço, que lhe deixavam marcas no nariz. Sabe-se, sem dúvida, que Polianka não é habitada. A estação foi abandonada há muito tempo. É verdade que muitas pessoas passam por lá diariamente, mas ninguém consegue viver ali. Há erupções de gás frequentes e sinais de perigo por todo lado. E, claro, os gatos e os resíduos de papel já desapareceram há muito tempo. A plataforma está completamente deserta. Totalmente deserta. Pare com essas insinuações. Outros militares concordaram com ele, acenando com a cabeça, e Artyom se calou, perplexo. Quando parou em Polianka, ele chegou a pensar, por um momento, que o aspecto tranquilo da estação parecia irreal. Mas foi logo distraído por aqueles que encontrou lá, que pareciam mais do que reais. Os Brahmanes, no entanto, não apoiaram a irritação do militar. O mais velho, um homem calvo com uma longa barba grisalha, observava Artyom com interesse e trocou algumas palavras numa língua ininteligível com os Brahmanes mais próximos. Esse gás, como sabem, tem propriedades alucinógenas quando misturado ao ar em determinadas proporções, disse o Brahmane à direita do homem, em tom conciliador. A questão agora é saber se podemos acreditar no restante do que ele contou, e retrucou o militar, olhando para Artyom com a testa franzida. Agradecemos o seu relato, e disse o homem de terno a Artyom, interrompendo a discussão. O conselho vai analisá-lo e informá-lo sobre as conclusões. Pode retirar-se. Artyom se dirigiu à porta. A conversa que teve com os dois habitantes de Polianka, com seus cachimbos de água, teria sido uma alucinação?
Mas isso significaria que a ideia de ter sido escolhido e de ser capaz de alterar a realidade enquanto cumpria seu destino e era apenas fruto da sua própria imaginação, uma tentativa de autoconforto. E agora, ele também já não via o estranho encontro no túnel entre Borovitskaya e Polianka como um milagre. Gás. Gás. Sentado no banco próximo à porta, Artyom não prestava atenção às vozes distantes dos membros do conselho, que mergulharam em um debate animado. Pessoas passavam, vagonetes e vagões motorizados cruzavam a estação, e os minutos corriam enquanto Artyom continuava a refletir, sem se mover. Será que ele tinha uma missão de verdade ou tinha inventado tudo? O que faria agora? Para onde iria? Alguém tocou levemente em seu ombro. Era o militar que tomava notas enquanto ele falava. Os membros do conselho declaram que Polis não pode ajudar sua estação de forma alguma e disse ao Artyom. E agradecem seu relato detalhado sobre a situação da rede do metrô. Pode retirar-se. E era isso, obter ajuda de Polis era impossível. Tudo tinha sido em vão. Artyom fez tudo o que podia, mas sem conseguir mudar nada. Só lhe restava retornar à VDNKH e unir-se aos defensores restantes, para lutarem juntos. Levantando-se com esforço do banco, afastou-se lentamente, sem um destino específico. Quando estava próximo à passagem que dava acesso a Borovitskaya, ouviu uma leve tosse atrás de si. Ele se virou e viu o Brahmani que, no conselho, estava sentado à direita do ancião. Espere um momento, jovem, e disse o Brahmani com um sorriso cortês. Eu acredito em você e preciso falar com você sobre algo, e em particular. O conselho não está em posição de fazer algo por você, mas talvez este humilde servo possa oferecer-lhe uma ajuda melhor. Conduzindo Artyom pelo braço, o Brahmani o levou até uma das residências de tijolos, nas arcadas. Não havia janelas nem luz elétrica. E os rostos dos vários homens reunidos na sala eram iluminados apenas pela chama de uma pequena vela. Artyom não conseguiu ver bem os rostos, pois o Brahmani que o trouxe apressou-se em apagar a vela, mergulhando a sala na escuridão. É verdade o que disse sobre Polianka? Perguntou uma voz rouca. Sim, e respondeu Artyom, resolutamente. Sabe como nós, os Brahmanes, chamamos Polianka? A estação do destino. Que os kshatriyas pensem que é o gás que provoca esses encantamentos sinistros. Não vamos nos opor a isso. Nem restaurar a visão dos nossos inimigos mais recentes. Acreditamos que as pessoas encontram mensageiros da providência nessa estação. A muitos, a providência nada tem a dizer, e por isso passam por uma estação que julgam vazia e abandonada. Mas aqueles que já encontraram alguém em Polianka devem prestar atenção especial a esses encontros e lembrar-se do que lhes foi dito pelo resto de suas vidas. No seu caso, lembra-se? Esqueci, e mentiu Artyom, desconfiado das pessoas com quem estava, que o faziam lembrar membros de uma seita. Nossos anciãos estão convencidos de que você não chegou aqui por acaso. Não é uma pessoa comum, e as habilidades especiais que possui, e que o salvaram várias vezes durante sua jornada, também podem nos ajudar. Em troca, ajudaremos você e sua estação. Nós somos os guardiões do conhecimento, e o conhecimento inclui informações que podem salvar VDNKH. Mas o que tem VDNKH a ver com isso? Explodiu Artyom. Todos falam apenas sobre VDNKH. É como se não entendessem que eu não vim aqui apenas pelo benefício da minha estação e por meu infortúnio. Todos vocês, estão em perigo. VDNKH será a primeira a cair, depois será toda a linha, e então toda a rede do metrô. Ninguém respondeu. O silêncio ficou mais intenso. A única coisa que se ouvia era a respiração ritmada dos outros homens. Artyom esperou mais alguns instantes, e incapaz de se manter em silêncio, perguntou: o que devo fazer? Vá à superfície, ao arquivo central. Encontre o que por direito é nosso e traga aqui. Se conseguir encontrar o que procuramos, daremos a você o conhecimento que o ajudará a destruir a ameaça. E que a grande biblioteca exploda em chamas se eu estiver mentindo.